Oi, meus preciosos, tudo bem com vocês? Espero de coração que esteja. Eu sou a Hannah, esse é o meu canal e hoje nós vamos conversar sobre como você se planejar para estudar para o Enem de forma correta e eficaz. Então, gente, se for um vídeo que te interessa, se você é uma pessoa que está aí do outro lado, não sabe como começar, trabalha, estuda, concilia várias coisas ou até mesmo está parado, esse vídeo foi feito exclusivamente para você. Então já deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, ou até mesmo tem alguma sugestão ou dúvida, tá bom, gente? E se inscreve aqui no canal, compartilha, e é isso aí, vamos começar o vídeo. E bom, gente, é muito importante explicar algumas questões para vocês antes de chegar nas dicas, né? Para que vocês façam a coisa da maneira correta. Como assim? Bom, primeiramente eu vou responder duas perguntas que me fizeram, que são as perguntas principais também. Qual foi a minha média no Enem que eu passei para enfermagem? E bom, gente, a minha média foi 653 pontos. A minha nota, a minha nota de redação foi de 140 pontos, tá? E as matérias que eu dei ênfase em estudar foram biologia, redação, linguagens e o basicão de história e matemática. Então, deu para tirar, né, essa dúvida para vocês. E indo, né, para o roteiro de vídeo, é muito importante explicar que estudar é uma conjuntura de coisas. Como assim? É uma parte física, é uma parte espiritual, e eu vou explicar isso para vocês depois, mental e emocional, e principalmente lugar, né? Então, como assim, Lohana? O lugar que a gente estuda influencia muito na questão da concentração. Então, se você é uma pessoa que tem uma família muito barulhenta, sofre com isso, uma dica que eu dou para vocês é procurar uma biblioteca, uma praça e estudar de maneira física também para que evite roubos, tá? Isso é muito importante. Outra coisa também que eu vejo muitas pessoas fazendo é colocando músicas de concentração para poder ajudar. E assim, gente, a concentração é uma parte chave do estudo, porque quem não se concentra não pega a matéria com facilidade. E aí entra a questão da saúde, tanto antes e tanto depois da prova. Por quê? Porque a gente precisa, gente, priorizar a nossa saúde. A gente não pode deixar de comer, de fazer exercícios, de tomar água, de ter uma qualidade de sono em prol de algo, tá? A gente precisa priorizar essas coisas e somatizar com aquilo que a gente quer. Então, os objetivos, eles precisam estar alinhados. Se você é uma pessoa que trabalha muito, mas tem 1 hora de pausa, então você tem 1 hora de estudos, tá, gente? Se você é uma pessoa que tá com a vida corrida, mas tem um tempinho antes de dormir, então você tem um tempinho de estudos. É importante você priorizar os estudos, mas sem deixar que eles atrapalhem a sua rotina, especialmente a sua questão consigo mesmo. E aí entra a questão espiritual. Por quê? Porque ao contrário do que muita gente acha, a questão espiritual rege muito as crenças limitantes que a gente tem com a gente. Então, se a gente tem a crença limitante que nós não somos merecedores de ter um bom emprego, de ter uma formação, uma faculdade, obviamente, todo esforço que a gente faz, por a gente achar que não tem merecimento daquilo, acaba não sendo eficaz para a nossa situação, porque a gente sempre acaba se boicotando. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, coloque na cabeça, eu sou capaz de ter uma faculdade, eu sou capaz de ter um curso técnico, eu sou capaz de estudar e eu mereço. Se a sua família fala que ninguém faz, que você precisa, que isso, que aquilo, seja você a primeira pessoa da sua família a ter o seu ensino médio completo, a ter a sua faculdade, a ter a sua graduação, tá bom? Então, saiba você que você é capaz, que é assim que muitas pessoas saíram de uma situação abusiva, uma situação de pobreza, você também consegue sair dessa situação, ok? Então, voltando aqui, é importante que você olhe a sua saúde,
porque também se você tiver, digamos assim, alguma ausência de nutrientes, alguma falta de nutrientes, isso acaba acarretando na sua concentração. Então, às vezes você não está se concentrando, não é porque você não tem disciplina, porque a disciplina também é um fator determinante do estudo, né? E a gente já vai entrar nesse assunto. Mas é porque você tem uma ausência de nutrientes. Então, exame de rotina, focar em pessoas também que deram certo, tá? Eu acho que na minha vida uma coisa que me influenciou muito a estudar foi me comparar e querer chegar ao lugar de muita gente que teve sucesso profissional na vida, tá? Então, foque nisso que você vai pra frente. Aí a gente vai entrar no segundo argumento, que é sobre salvar pessoas. A gente tem que entender que muitas pessoas simplesmente não querem sucesso pela questão que eu falei anteriormente. Elas não sentem que têm merecimento. Então elas não fazem por merecer, não estudam, não se esforçam no trabalho e se contentam com uma vida medíocre. Então não seja você essa pessoa que para de obter o seu sucesso para olhar o fulaninho que está no fundo do poço. Porque você pode parar uma situação que está te fazendo bem, que vai ser um diferencial na sua vida, para se afundar junto com o outro. Então você precisa diferenciar o que é você ajudar o próximo e o que é você se afundar com o próximo, tá bom? Voltando aqui. Depois que a gente conversou sobre esses aspectos, a questão espiritual do merecimento, a questão da saúde física, a questão do lugar, né? A questão mental, que é muito importante, né? Olhar se você tem algum tipo de ansiedade, se você tem algum déficit de atenção, fazer todos esses procedimentos que são de extrema utilidade, a gente entra para a questão do vestibular. Bom, muitos alunos se questionam porque não tem dinheiro para pagar pré-vestibular. Mas, gente, a gente vive no século XXI, onde a informação circula assim. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que não consegue estudar por cronograma, você pode numerar canais no YouTube que falam sobre o assunto que você deseja saber. Então, tem canais sobre história, tem canais sobre geografia, matemática, redação. É só você procurar, né? E um canal de história, inclusive, que é muito, muito famoso é o da Débora Aladim. Então, você pode estudar pelo YouTube. Existem plataformas também que conciliam muito, como a Lampejo, que é uma plataforma que eu utilizo e que eu também recomendo para vocês. Existe a Cultive, que é uma plataforma muito boa também, e existe o Toda Matéria. E aí muita gente reclama sobre os anúncios. E, gente, vocês precisam entender o seguinte, essas plataformas precisam existir. E para existir, elas precisam pagar uma taxa. E geralmente, como elas estão dando algo de graça, elas não enxergam problema nenhum em colocar anúncios, os quais as pessoas pagam elas para colocar e elas conseguirem colocar o projeto à frente, né? Tocar o projeto à frente. Então, o que é você assistir um anúncio comparado ao ganho que você vai ter? Porque a Lampejo, por exemplo, que é o meu canal favorito de estudar para o Enem, por causa do cronograma que ela arma direitinho para você, ela te livra de um problema, porque como é que você vai numerar certinho o que você vai estudar? Ela pergunta a sua profissão, né? Qual profissão pelo menos que você deseja, ela pergunta sobre tudo, então é tipo assim, gente, é realmente questão de querer. Você não pode querer colocar empecilhos e querer que tudo seja perfeito, porque a vida não é perfeita. Então, repete comigo, a vida não é perfeita. Se a vida está te dando uma plataforma que você pode estar utilizando de maneira gratuita, mesmo que você tenha que assistir algum anúncio, vamos aceitar. Então, são as 3 plataformas que eu recomendo, Cultive, Lampejo e Toda Matéria. Lembrando, gente, que a Cultive é muito bom para quem está procurando matérias isoladas, porque ela permite também que você salve os PDFs que ela disponibiliza nas aulas delas. Então, é muito importante que vocês deem uma olhada nessas 3 plataformas também e vejam o método de estudo que melhor combina com vocês. Outro método de estudo que eu também gosto muito é o método Pomodoro. O método Pomodoro, ele funciona da seguinte forma. Tem uma porcentagem ali de tempo que você vai estudar
E aí ele vai apitar, você vai parar nesse tempo e depois que esse tempo de pausa acabar, você vai continuar. E tem vários tipos de método Pomodoro. Tem método Pomodoro de 1 hora, tem método Pomodoro de 20 em 20 minutos, e aí depende da sua necessidade. Tem gente também que coloca alarme no celular. Eu geralmente, para quem vai estudar para celular, né, eu recomendo que você tire as notificações do seu celular, porque isso também atrapalha muito na questão da concentração. Alguém manda mensagem, alguém liga, e como você tá ali, né, mexendo no celular, às vezes você está criando o hábito de estudar, a sua distração, a sua mente entra na curiosidade. O que fulano quer me falar? E aí você acaba deixando de lado o que você estudou ou o que você está fazendo para poder prestar atenção no que o outro quer te falar e às vezes nem é tão importante assim. Então, é uma dica que eu dou muito, desativar as notificações do seu celular, tá? Bom, gente, eu dei algumas dicas aqui e agora vamos entrar em outra coisa muito eficaz, que é sobre as matérias a serem estudadas. Isso, gente, eu acho importante de se falar, porque o Enem ele tem uma TRI. Como assim? O que é TRI? Então, eu vou explicar para você. Primeiramente, o que significa Enem? Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. E ele sempre vai te cobrar as matérias que ele deu no ensino médio. Essa TRI segue a seguinte lógica. Se você é uma pessoa que estudou as matérias básicas, das básicas, você vai para as avançadas, concorda? Se você é uma pessoa que acertou poucas matérias básicas, ou seja, fáceis, e acertou muitas matérias avançadas, ou seja, difíceis, o Enem entende que você chutou. Logo, essas matérias não têm coerência, então a sua pontuação cai. O que você está tentando dizer com isso? Estude as matérias básicas, como assim? Soma, divisão, adição, regra de 3, MMC, todas as matérias base. História do Brasil sempre cai, Brasil Colônia, Brasil Império. Enfim, estude todas essas matérias. Em linguagens cai muito cartaz, cai muito charge, cai muito metonímia, figuras de linguagem, interpretação de texto. Então, é muito importante. Outra coisa também que eu recomendo vocês estarem fazendo é levando a estrutura da redação de vocês pronta. Como assim? Existem redações que é só você jogar, né, no Google e tá ali o seu corpo pronto, com temas, com um repertório sociocultural, com tudo pronto. Os temas é só você pegar e ir escrevendo a redação de vocês de acordo com o tema, tem as alusões filosóficas, então é um corpo pronto, literalmente, que é só você pegar, analisar e colocar no seu contexto pessoal. Mas, gente, é importante falar que o corpo não substitui o estudo. Você precisa entender como fazer redação, como funciona a redação, para que quando chegar na hora, no momento certo de você estar escrevendo ela, você não esqueça de algum elemento. Então, eu faço essa tática de corpo pronto, funciona muito para mim, me adapto bem e recomendo para vocês. E economiza muito tempo também. Outra coisa muito importante de se estudar são os macetes. Os macetes vão fazer vocês economizarem muito tempo. E geralmente eu gosto de estudar os macetes quando eu estou nas matérias. Se eu estiver, por exemplo, estudando química, eu coloco macetes de química quando eu acabo de estudar determinado conteúdo. Para mim acaba sendo um pouco longo? Sim, mas me ajuda bastante a economizar tempo e também a entender a logística de algumas matérias, né? Como assim? Eu vou dar um macete muito fácil, muito prático, que vão fazer vocês economizarem tempo para vocês estarem entendendo. Ler o enunciado da questão. Para quem está muito tempo no Enem, já fez Enem, sabe que o Enem adora passar textos. Então, como que você vai ler em 5 horas de prova e ainda fazer uma redação extensa, tantos textos? Textos em inglês, textos em português, interpretação de texto e ainda fazer uma redação. Então, é muito exaustivo. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Primeiro, ler a pergunta, o enunciado. Depois, ver as alternativas da pergunta.
depois vocês vão ver o título e o último parágrafo. Geralmente, no último parágrafo, eu tenho a resposta do que a pergunta está pedindo. E geralmente, quando não é para você ler o último parágrafo ou penúltimo parágrafo, né? O texto coloca, no segundo parágrafo, tal afirmativa fez isso, 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 isso. No terceiro, no primeiro, geralmente o texto, né, deixa bem claro essa questão. É um macete muito simples, mas que ajuda. Por quê? Porque às vezes a resposta não está no texto que você leu. Às vezes a resposta está no que você estudou. Então, você perde muito tempo lendo o texto para no final eles perguntarem o que é uma charge. Então, não vale a pena vocês fazerem isso. Primeiro, leia a pergunta e, por último, leia o texto, tá? Então, são macetes, são coisas muito simples. E outras coisas também que vocês me perguntam, que é muito condizente, uma relacionada com a outra, né, nessa questão de matérias, é sobre o que estudar. E, gente, o que estudar está muito conciliado com essa coisa base. Mas o que vai te garantir realmente uma aprovação são as matérias peso da sua faculdade. Se você, por exemplo, quiser administração, obviamente você tem que ir bem em matemática, porque é uma matéria que vai ser muito cobrada ali. Se você quiser medicina, obviamente você tem que ir bem em química, biologia e redação, porque são coisas que uma vai conciliar a outra na sua questão, né? Na sua profissão. Então, é importante que você olhe o tipo de faculdade e as matérias que eles priorizam quando se vai usar o Enem. E, obviamente, eu repito, se você não passar de primeira, o Enem geralmente tem essa questão da listagem, né, que você coloca seu nome, e também tem segundo semestre para quem não conseguiu passar no primeiro semestre. O segundo semestre pode ser uma salvação para vários estudantes, assim, né, porque geralmente ele exige menos coisas para entrar do que o primeiro semestre, porque eles estão abrindo turma nova, geralmente alguns alunos desistiram, então acaba abrindo uma grande quantidade de vagas que precisam ser preenchidas pelo SISU, ProUni ou FIES. Então, é muito importante falar dessas possibilidades para que vocês não entrem em desespero logo de cara, porque existe uma segunda tentativa que pode te garantir uma aprovação. Então, acredito que eu falei tudo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um grande beijo. E é isso. Comentem aqui também se vocês querem que eu fale mais sobre redação ou que eu traga alguns temas coringas que eu utilizo na minha redação. É isso aí. Um grande beijo e até a próxima.